tema que hoje a gente irá trabalhar aqui, né, nesse nosso breve discurso, tá, é sobre a redução da maioridade penal. Tá? Por que a redução da maioridade penal? Por que a escolha desse tema? Tá? Porque como o público envolve tanto os vigilantes como membros do curso de Direito, tá? Seria um tema bem abrangente e, por demais, polêmico, né? E todo mundo teria, eu acredito, que teria a sua opinião. Se eu levantasse o braço aqui agora e perguntasse quem seria a favor ou contra a redução da maioridade penal, eu acredito que vocês seriam capazes de fazer, não é verdade? Quem é que é a favor ou contra que a redução da maioridade penal? Levante o braço aí. A favor. Quem é contra a redução da maioridade penal? Pronto. Tanto quem é a favor como quem é contra tem seus argumentos, tem as suas justificativas, não é verdade? Então, aqui a gente vai... o meu objetivo nesse discurso não é mudar a opinião dos senhores, mas sim sedimentar aquilo que vocês realmente, cada um quem se posiciona contra e quem se posiciona a favor, realmente acredita. Tá? Então, assim, ó, o que é por que esse tema da redução da maioridade penal? Recentemente, o nosso Congresso Nacional, encabeçado aí pelo, então, à época, deputado federal Benedito Domingues, do PP do Distrito Federal, ele propôs a PEC número 171 de 1993, quando ele ainda era deputado naquela época. Então, essa PEC foi aprovada pela CCJ. O que é a CCJ? É a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que aprovou. O que a Comissão de Constituição e Justiça faz? Só para que os senhores entendam. Vocês estão no primeiro semestre, não é verdade? No próximo semestre que vocês vão ter Direito Constitucional 1. Vocês vão ver a questão do controle de constitucionalidade. O que é que a CCJ faz? Tá? A CCJ ela faz a análise de admissibilidade daquela lei à Constituição Federal, ou aquela lei ou aquela emenda à Constituição Federal. Tá? Então, a CCJ, recentemente, ela aprovou a PEC 171 de 93 e ela foi a plenário para julgamento. A emenda à Constituição, ela tem um quórum de aprovação diferenciado. Tá? Ela precisa de um quórum de 3/5 e votações em 2 turnos em cada casa legislativa, ou seja, ela precisa passar por 3/5 da Câmara dos Deputados, 3/5 das votações na Câmara dos Deputados, numa primeira votação, e numa segunda votação pelo mesmo quórum, para que só assim ela possa ir para onde? O Senado Federal. Os alunos estão afiados. Para que só assim elas possam ir para o Senado Federal. Tá? E no Senado Federal será feito o mesmo procedimento. Será votado em uma primeira votação, se atingido o quórum de 3/5, será votada na segunda votação, para que só assim, se realmente aprovada em cada casa legislativa em 2 turnos, sob esse quórum, ela possa ser promulgada. E quem é que promulga a emenda à Constituição? Será o Congresso Nacional, a mesa do Congresso. Beleza? Então, assim, qual é a fase que está hoje a proposta de emenda à Constituição, que ela tenta reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos, tá? Ela já foi aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados e agora ela seguiu para o Senado Federal, certo? Ok. Então, superada esse resumozinho aí sobre o que seja a proposta de emenda à Constituição, tendente a diminuir a maioridade penal de 18 para 16 anos, eu vou só contar um pouco da história de onde surgiu essa questão da maioridade penal. Tá? O nosso primeiro Código Penal, de 1830, ele não falava na questão da maioridade penal. A pena ela era aplicada de forma irrestrita a todos que cometessem
algum crime, tá? Então, somente após, em 1890, com o decreto 847 do general Deodoro da Fonseca, que foi instituído a maioridade penal. E como era essa maioridade penal? Tá? Só era considerado inimputáveis. E, professor, o que é inimputável? Inimputáveis são aquelas pessoas, tá, de uma certa idade, menores, tá, que não serão submetidos aos rigores do processo penal, tá? Do processo penal. Então, o que é que dizia esse decreto? Decreto de 1890, tá? Dizia que somente aos menores de 9 anos seriam considerados inimputáveis. Maior de 9 anos já era considerado imputável, ou seja, sobre ele caía já os rigores da lei, do processo penal. Tranquilo? Então, a partir daí foi que começou a questão da maioridade penal. Já em 1940, tá, com o projeto do hoje atual Código Penal, nosso Código Penal, né, de 1940, bem novinho, ele propôs que a maioridade penal seria somente aos 18 anos. Tá? Os menores de 18 anos seriam considerados inimputáveis. Tá? E, professor, e como é que chegou a essa proposta de emenda à Constituição? O artigo 228 da Constituição Federal, pessoal, ele estabelece que são considerados, o atual texto hoje da Constituição Federal, ele estabelece que são considerados inimputáveis os menores de 18 anos, tá? Os considerados as crianças ou adolescentes. E o que é que o Estatuto da Criança, ele diz sobre o que é criança e o que é adolescente? O Estatuto da Criança diz, no artigo 2º, tá? Que é considerado criança aquelas pessoas até os 12 anos incompletos, tá? Ou seja, até 11 anos, 11 meses e 29 dias é considerado criança para o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o adolescente, pessoal, são aquelas pessoas maiores de 18 anos, de 12 anos e menores de 18 anos, ou seja, 18 anos incompletos, que seriam 17 anos, 11 meses e 29 dias, tá? Então, tendo em vista o alto índice de criminalidade, tá? O alto índice de atos infracionais, porque existem as terminologias próprias do Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança e o adolescente, eles não cometem crime. Eles cometem o quê, pessoal? Ato infracional. Eles não recebem pena. Eles recebem o quê? Medida socioeducativa. Então, assim, é uma série de regalias em proteção que o Estado dá, tá, para as crianças e os adolescentes. Tranquilo? Então, superado essa questão inicial, eu vou trazer aqui para os senhores, tá? Quem pensa a favor e quem pensa contra a redução da maioridade penal, tá? Antes de começar essa questão da argumentação contra ou a favor a redução da maioridade penal, é necessário que se discuta primeiramente que existe quem critica a redução da maioridade penal, dizendo que não é permitido pelo fato dela ser inconstitucional, tá? Pelo fato dela ser inconstitucional e ela contrariar uma cláusula pétrea. O que é, pessoal, a cláusula pétrea? O constituinte originário, tá? Lá em 1988, ao elaborar a Constituição Federal, ele determinou algumas matérias que não eram passíveis de modificação pelo legislador derivado, tá? Pelos próximos legisladores, ou seja, sobre essas matérias ninguém poderá legislar, ou seja, até poderá para melhorar, jamais para diminuir esses direitos, tá? Entre esses direitos, considerados cláusulas pétreas, estão os direitos e garantias individuais estabelecidos no artigo 5º da Constituição Federal. Tá? Quem critica a redução da maioridade penal sobre esse ponto, argue que seria inconstitucional
qualquer proposta de emenda à Constituição tendente a diminuir a maioridade penal, reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos, tá? De 18 para 16 anos. Já quem se argumenta a favor da redução e diz que não é inconstitucional, argumenta o seguinte: argumenta que um deles, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, ele argumenta que a Constituição Federal ela não pode servir de ferramenta para engessar as futuras gerações. Ou seja, ela tem que acompanhar o dinamismo social. O nosso Código Penal, só para que vocês saibam, o nosso Código Penal de 1940 até hoje, vocês sabem quantas vezes ele já foi reformado? 136 vezes. 136 vezes, tá? Já passou por 136 reformas. Aí eu questiono aos senhores, dentro dessas 136 reformas, houve alguma diminuição do crime propriamente dito, pessoal? Não, pelo contrário, aumentou. Aumentou, é verdade. Isso é verdade. Então, assim, existem os posicionamentos contra, pessoal, também existem os posicionamentos do que? A favor da redução da maioridade penal, né? Os que pensam contra a redução da maioridade penal, tá? Eles argumentam que seria um debate falso, tá? Que seria um debate falso, embora o problema fosse verdadeiro, tá? É verdadeiro que existem crianças e adolescentes praticando atos infracionais de alta gravidade? É verdadeiro, tá? Isso é fato. O que ele diz que seria um debate falso, quem pensa contrário, é que não seria com reforma legislativa que poderia transformar o atual cenário de criminalidade. Não é através de lei, tá? Seria através de quê? De políticas públicas voltadas à criança e adolescente que poderia mudar o atual cenário e não através de leis. E quem pensa a favor da redução da maioridade penal, ele critica esse posicionamento e diz que uma coisa não impede a outra. Ele entende que pode sim legislar reduzindo-se a maioridade penal e, por outro lado, pode também estabelecer políticas públicas colocando a criança e o adolescente, por exemplo, em escola de tempo integral. Uma coisa não vedaria a outra. Porque, veja bem, a nossa Constituição, nossa última Constituição, de 1988, se a gente realmente pensar em que o adolescente ou a pessoa com 18 anos em 1988, ou seja, não tem a mesma compreensão dos fatos que um adolescente ou uma pessoa de 18 anos hoje. É verdade ou não é? Será que uma pessoa de 18 anos, em 1988, ela seria a mesma pessoa de 18 anos no mundo de hoje? Não? Outro ponto. Se uma pessoa com 17 anos, 11 meses, tá? 11 meses e 29 dias, ela entende que roubar é crime, ela entende o caráter ilícito da sua conduta, por que então não ser punida como um de 18 anos? Não é verdade? Se ela sabe que furtar, que roubar, que matar é crime e existe uma tipificação daquela conduta prevista em lei, tá? Ele sabe disso, por que então ele não ser punido como uma pessoa maior de 18 anos? Então, assim, o que propõe esta proposta de emenda constitucional é exatamente se adequar, tá, a legislação vigente aos dias atuais. Se adequar aos dias atuais, tá? Quem pensa contra essa redução da maioridade penal,
ele fala que há o quê? Um sensacionalismo midiático, né? A mídia, ela vende à população a noção de que, pelo o simples e frágil argumento de que, se ele pode eleger uma pessoa com 16 anos, já pode eleger um presidente da República, né? Se uma pessoa com 16 anos já pode eleger o presidente da República, por que então essa pessoa não poderia ser punida já? Não poderia ser responsável penalmente por seus atos? Não é verdade? Então, quem pensa contra a redução da maioridade penal diz que esse discurso é frágil, porque ela não é já punida nos 16, ela é punida a partir dos 12. Tá? A partir dos 12 anos, quem pensa contra a redução da maioridade penal, ela já pode ser punida, inclusive com o quê? Com a medida de internação. Aí já quem pensa contra, tem argumentos para todos os lados, né? Já quem pensa contra diz o quê? Mas que pena é essa? Né? E não pode nem ser chamado de pena, é medida socioeducativa. Que medidas são essas? Porque, veja bem, aos menores de 12 anos, ou seja, até os 12 anos incompletos, tá? Eles não recebem medidas socioeducativas, eles recebem medidas protetivas, tá? Dos 12 aos 18 anos incompletos, eles recebem medidas socioeducativas e também podem receber medidas protetivas. Quais são hoje as medidas protetivas e as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente? O artigo 111, 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê o seguinte: quais são as medidas de proteção aplicáveis às crianças, né? Que somente aplicava às crianças ou aos adolescentes. As medidas protetivas são aplicadas às crianças, tá? Diferentemente dos adolescentes, que podem ser aplicadas tanto medida protetiva quanto as medidas socioeducativas. Quais são as medidas protetivas hoje vigentes estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente? Quais são? Vejam, senhores, o encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio e acompanhamento temporários, matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental, inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança ou adolescente, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ambulatorial, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, acolhimento institucional e inclusão em programa de acolhimento familiar. E, por último, a colocação em família substituta. Aqui há uma ordem de quê? De progressão, de acordo com a gravidade do ato infracional. Tá? Em último caso, somente aquele é colocado em família substituta. Quem? A criança ou o adolescente. Tá? Essas são as medidas protetivas aplicadas, em regra, às crianças. Porque aos adolescentes são aplicadas, em regra, as medidas socioeducativas, podendo ser aplicadas também a eles as medidas protetivas. Tá? E quais são as medidas socioeducativas, vejam os senhores. O artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem dizer quais são as medidas socioeducativas aplicadas aos menores infratores, que não pode ser mais nem chamado de menores infratores, são menores em conflito com a lei. Certo? Vejam lá os senhores: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, inserção em regime de semi-liberdade, liberdade assistida, internação em estabelecimento educacional e, por último, qualquer uma das previstas no 101, que é as medidas protetivas. Certo? Então, assim, quem pensa contra, diz o quê? Não, esses jovens não são apenados a partir dos 16. Eles recebem as medidas socioeducativas a partir de quem? Dos 12. A partir dos 12, não é a partir dos 16. Aí quem se posiciona a favor da redução diz que, mas que medidas são essas?
Ninguém pode tratar os jovens infratores de 1988 da mesma forma que são os jovens infratores de hoje. Tá? Que eficácia de pena é essa? Tá? Porque a pena, mais do que o caráter do castigo, ela tem que ter a função de quê? De ressocialização. Tá? Será que esses jovens, após os cumprimentos dessas medidas socioeducativas, tá? Após essas internações que vêm os senhores, só podem ficar no máximo até 3 anos internados, e nunca superior aos 21 anos de idade. E nunca superior aos 21 anos de idade, tá? Se chegar aos 21 anos, imediatamente eles devem ser postos em liberdade. Com a ficha limpa. Arquivado, tudinho. Exatamente, é isso mesmo. E não pode ser colocado nem no registro de antecedentes criminais. Jamais. Nasceu de novo, né? Maravilha, é um presente. Um bandido enquanto policial, coitado. Aí sim, o advogado é em cima. Então, gente, quem se posiciona a favor da redução da maioridade penal, ele diz que realmente a lei por si só, tá, ela não reduz a criminalidade, do mesmo modo que do dia para a noite não resolverá também os déficits educacionais. Tá? Não é também somente através da educação, e tão somente através da educação, que vai se resolver o problema da criminalidade. É uma série de fatores que, acoplados, agrupados, tá? Através de políticas públicas, servirá para pelo menos diminuir, e não é do dia para a noite realmente. Isso é a médio e a longo prazo. Tá? Quem se posiciona a favor contra a redução da maioridade penal, de certa forma, tem até razão, porque a mídia, de certa forma, ela vende a imagem também de que, legislando, irá modificar o atual cenário de criminalidade. Isso não é verdade. E eu achei interessante o que o professor e grande jurista Luiz Flávio Gomes falou numa recente audiência pública proposta pelo Senado Federal. Ele falou o seguinte, né, questionando aos senadores. Os senhores querem fazer a mais brilhante história escrita do nosso país, estabelecendo a obrigatoriedade dos jovens frequentarem institutos de ensino de tempo integral, ou os senhores querem ser apenas o 100º, 37º a fazer a reforma, outra reforma? Não é verdade? Então, é algo questionável. E aí, o que fazer? Né? Qual a alternativa? Então, assim, nós, como membros da sociedade, também temos o nosso papel. Tá? Temos o nosso papel. Deve começar o trabalho desde onde, pessoal? Desde a família. Tá? A família é o primeiro filtro social. Não é verdade? A família é o primeiro filtro social. Então, assim, existem as argumentações contra a redução da maioridade penal, e existem as argumentações a favor da redução da maioridade penal. A gente poderia passar aqui uma tarde toda conversando e falando das argumentações contra e a favor da redução da maioridade penal. Então, assim, eu queria que os senhores levassem este questionamento para casa, né? Então, qual a alternativa? Qual seria o melhor? Tá? Reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos irá resolver por si só? Aí fica por conta dos senhores. Será que vai resolver? Então, qual seria outra medida, tá, paliativa à redução da maioridade penal? Né? Quem é que poderia dar aqui uma opinião aqui, se posicionando aí? Qual é o texto que diz lá? São todos os crimes? Não são todos os crimes que os menores de 18 anos, né, se realmente passar no Senado Federal da forma que o texto está,
não são todos os crimes que os menores de 18 anos e os maiores de 16 poderão ser responsabilizados. São apenas quais são esses crimes? São somente, o que é que diz, ó? O artigo 1º da PEC, tá? O artigo 1º diz o seguinte: o artigo 228 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos à norma da legislação especial. Que legislação especial é essa? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Ressalvados, olha o que ele vem dizer, ó. Ressalvados os maiores de 16 anos, observando-se o cumprimento da pena em estabelecimento separado. Em estabelecimento separado, tá? Em estabelecimento separado dos maiores de 18 anos, tá? Ou seja, iria criar outra espécie de estabelecimento de cumprimento daquela medida socioeducativa. Ou seja, esses menores de 16 anos que cometessem quais atos infracionais? Os crimes hediondos, tá? Os homicídios dolosos e o crime de lesão corporal seguida de morte. Ou seja, não seria todos os crimes, tá, que o menor de 18 anos e maior de 16 poderiam ser responsabilizados penalmente. Somente quais crimes? Os crimes hediondos, tá? Os crimes hediondos, que a Lei 8.072, ela fala quais são os crimes hediondos. Quais são os crimes hediondos? O latrocínio, tá? O homicídio qualificado, seja qual for a sua qualificadora, tá? O sequestro seguido de morte, extorsão mediante sequestro seguido de morte. Os crimes hediondos por equiparação, que são o terrorismo, o tráfico e a tortura, e dentre outros crimes hediondos que a lei ela vai elencar. Então, são os crimes hediondos, os homicídios dolosos, tá? Então, os culposos estão fora da imputabilidade, e os crimes hediondos, os homicídios dolosos e as lesões corporais seguidas de morte. Então, somente esses 3 crimes, e esses jovens de 16 a 18 anos irão ficar num estabelecimento próprio a eles, em que os estados terão que construir esses estabelecimentos, tá? E isso, ficando maiores de 18 anos, irão para os estabelecimentos onde ficarão juntos com os demais, tá? Onde os demais cumprem pena, os maiores de 18 anos. Então, do jeito que está hoje, tá? Do jeito que foi aprovado na Câmara dos Deputados, porque foi colocada à votação no plenário uma primeira proposta que dizia que a redução seria de 18 para 16 anos, mas os menores, tá? Ou de 18 para 16 anos, mas essas pessoas seriam qualquer espécie de crime, tá? E até o meu ver, eu até acho lógico, porque veja bem, se a pessoa sabe que lesão seguida de morte é crime, se latrocínio, se estupro, se terrorismo, se tráfico, se tortura é crime, por que não ser punido também por um furto? Não é verdade? De certa forma, eu não entendo a lógica, seja qual lá for a fundamentação, certo? Mas, de fato, gente, é que a educação, tá, ainda eu vejo, por exemplo, Coreia do Sul, Finlândia, são países exemplares que mudaram a sua história através da educação do seu povo, tá? Através da educação do seu povo, onde temos aqui no Brasil, a nossa realidade é que jovens realmente ociosos, sem nenhuma ocupação, não é verdade? Sem nenhuma ocupação, sem nenhuma perspectiva de futuro, tá? Aí querem o quê? Às vezes querem um tênis novo, querem um relógio, querem sair para uma festa, e a forma mais fácil de se obter esses produtos é através de quê? Forma ilícita. Não é verdade? Então, assim, gente, eu queria terminar esse nosso encontro, tá? Eu espero que hajam outros encontros dessa natureza, não é verdade? E falando um pouco do que diz o pensamento de Pitágoras, tá? Que há 500 anos antes de Cristo, ou seja, há 2.515 anos atrás, ele já dizia que
Educai as crianças de hoje, que não precisará punir os homens de amanhã. Não é verdade? Então, desta forma, eu queria encerrar o nosso encontro de hoje.